Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai tratar a respeito de teologia natural. Vamos falar da terceira via de São Tomás de Aquino para a existência de Deus. Bom pessoal, no vídeo passado eu tratei um pouquinho a respeito da caracterização da crença cristã e sua racionalidade. E a gente chegou à conclusão de que a racionalidade da crença cristã depende da revelação divina através da natureza e através daquilo que chamei de experiência religiosa. E que a racionalidade da crença cristã se dá a partir da experiência religiosa para com o reconhecimento da existência de Deus através da natureza e através da própria experimentação da experiência religiosa. No vídeo de hoje, então, a gente vai tratar de um desses indicativos a partir da natureza que a gente pode ter da existência de Deus. Eu escolhi falar a respeito da terceira via que São Tomás de Aquino expõe na sua Suma contra os Gentios, a via da causalidade eficiente. E eu a escolhi por ser a mais simples e breve dentre os 5 argumentos que São Tomás de Aquino apresenta na Suma contra os Gentios. Esta é a única razão. Posteriormente, se vocês quiserem e gostarem do vídeo de hoje, a gente pode falar das outras, só que elas demandam um pouco mais de tempo e calma para explicar determinados termos. A minha ideia aqui, pessoal, não é me prender ao tradicionalismo da escolástica, mas sim tornar os conceitos da causalidade eficiente didáticos e, de certa forma, transformá-los em uma linguagem na qual a discussão se torne um pouco mais atual, no sentido de que você não precisa ter o conhecimento da linguagem escolástica para entender o que eu vou explorar aqui. Tudo bem? Então, pessoal, para começar a estudar a via da causalidade eficiente, a gente precisa, é claro, ter uma noção de o que é causalidade eficiente. Então, a causalidade eficiente pode ser definida como uma relação metafísica, no sentido de que algumas coisas que existem não existem por si mesmas, mas dependem da existência de outros entes anteriores a eles para existir. Por exemplo, a minha existência só faz sentido e só é atual na medida em que meus pais existem e exerceram uma certa potência ativa para que eu viesse a existir. Então, a ideia, pessoal, é que existe uma relação metafísica entre a minha existência e a existência dos meus pais, de modo que eu posso transformá-la em uma linguagem lógica e dizer que eu existo, sei somente se meus pais existem e exercem a potência ativa de dar origem a mim. Tudo bem? Num sentido mais abstrato, a gente pode falar que uma causa C2 existe e pode exercer a sua potência ativa de causar um evento C3 se e somente se existe uma causa C1 que é anterior a C2 e que dá origem a ela. É isso o que São Tomás vai chamar de uma sequência de causas eficientes ordenadas. Então, agora eu vou expor a terceira via de São Tomás de Aquino, tal como ele a coloca na Suma contra os Gentios, para que a gente comece a analisar o raciocínio de Aquino. Ele diz o seguinte na página 67. Segue ainda o filósofo uma outra via para provar que não se pode proceder indefinidamente nas causas eficientes, mas que se deve chegar a uma causa primeira que é Deus. Trata-se da seguinte via. Em todas as causas eficientes ordenadas, o primeiro é causa do intermediário, e o intermediário é causa do último, quer haja um só ou muitos intermediários. Ora, removida a causa, removido também será aquilo de que ela é causa. Logo, removido o primeiro, o intermediário não poderá mais ser causa. Procedendo-se, porém, indefinidamente em causas eficientes, nenhuma delas será a primeira. Logo, todas as outras seriam removidas, visto serem intermediárias. Mas isto é evidentemente falso. Portanto, é necessário
afirmar-se que há uma primeira causa eficiente, que é Deus. Então, pessoal, a noção de uma causa eficiente ordenada e de uma sequência de causas eficientes ordenadas, a gente já tratou de forma intuitiva analisando as causas C1, C2 e C3 e a relação entre elas. E assim como eu falei no exemplo anterior, a gente pode dizer que C2 existe e tem potência para causar C3, se e somente se existe C1 e ela exerce sua potência ativa para causar C2. Em outras palavras, nós estamos dizendo que existe uma relação metafísica entre C1, C2 e C3, uma dependência das posteriores com relação às anteriores. Assim como São Tomás faz na terceira via, a gente pode generalizar essa ideia para um número n de causas, de modo que antes a gente só tinha a causa C2 como intermediária entre C1 e C3. Mas a gente pode generalizar essa ideia para quantas causas a gente quiser, em particular para um número n de causas, estabelecendo a mesma relação que a anterior, de que C2 existe se e somente se C1 causa C2, C3 existe se e somente se C2 causa C3, e assim por diante, até que Cn exista se e somente se Cn-1 exista e cause Cn. A grande sacada de São Tomás aqui, pessoal, é perceber que uma sequência de causas eficientes ordenadas só faz sentido se todos os termos dessa sequência têm uma explicação para sua existência. Aqui, por exemplo, se nós removermos C1 e considerarmos a sequência de causas de C2 em diante, nós teremos um problema sério porque C2 não tem uma explicação para sua existência. E lembre-se que C2 só pode existir por meio de uma relação metafísica com C1. Na medida em que C2 só existe e tem potencialidade para causar C3, na medida em que C1 existe e causa C2. Se nós removermos a causa C1 desta sequência, então todas elas não fazem mais sentido como uma sequência de causas eficientes ordenadas, porque elas não terão mais razão para explicar a sua existência. Esse é um ponto interessante do raciocínio de São Tomás, quando ele diz que se nós retirarmos a primeira de muitas causas intermediárias, nós devemos remover todas as causas. Afinal, nenhuma delas, por consequência, por dependerem dessa primeira, terão uma explicação para sua existência. Nesse sentido, essa sequência de causas eficientes ordenadas, que não tem uma explicação para sua existência, por ser deficiente em explicar a existência de todos os seus termos, é o que a gente vai chamar aqui de uma sequência causalmente incompleta. Agora, para utilizar o raciocínio de São Tomás e aplicá-lo à realidade, nós vamos fazer uma consideração importante aqui a respeito do que a gente vai tratar como causa eficiente, para construir uma sequência dessas causas eficientes e ordenadas. Uma forma de fazer isso, de me tornar o conceito didático, penso eu, é considerar o estado E da realidade no instante presente P. Dessa forma, E é um estado, ou seja, um conjunto de muitas causas eficientes que exercem sua potência ativa no momento presente. Então, o estado E indexicado ao instante P, por exemplo, contém a causalidade seguinte, que no instante presente P, o som desse vídeo é causa eficiente de uma diferença de pressão na região interna do seu ouvido. Então perceba, a ideia é que o estado E no instante P contenha todas as causas eficientes que exercem potência ativa nesse momento. Nesse sentido, no instante presente P, cada evento que é causa eficiente de algo é um elemento contido no conjunto E de P. É assim que nós vamos defini-lo. Desse modo, o estado do universo E no indexicado ao instante P pode ser definido como um conjunto de causas C1, C2, C3 até Cn
que compõem todas as causas eficientes que atuam como potências ativas agora, no instante presente. Semelhantemente, como nós fizemos com o estado atual do universo em relação ao instante presente, nós podemos fazer para cada estado, seja ele passado ou futuro, de modo a indexicá-los a instantes de tempo. E assim, nós podemos construir dois conjuntos fundamentais para nossa análise. O primeiro deles, denotado por esse E maiúsculo, é o conjunto de todos os estados possíveis do universo. Aqui, pessoal, por exemplo, o estado E, indexicado a um instante I, é a causa eficiente ordenada do estado E indexicado ao instante I mais 1. De modo que a gente está ordenando essas causas por uma série temporal, denotada aqui pela letra T maiúsculo. Assim, o que a gente quer dizer aqui é que a ordenação dessas causas se dá por uma bijeção entre uma série causal e uma série temporal. Veja que isso não significa que nós estamos reduzindo a série causal à série temporal. Ou o contrário, que nós estamos reduzindo a série temporal a uma série causal. Mas sim que nós estamos delimitando antecedência e sucessão a partir de uma série temporal por meio de uma bijeção com essa série causal. De modo mais didático, o que eu quero dizer é que para cada estado I mais 1, I mais epsilon, existe um único instante Ti mais 1 até Ti mais epsilon, que corresponde a esse estado e que marca a posição desse estado tanto na ordem causal quanto na série temporal. A grande tese por trás da terceira via de São Tomás de Aquino, da via da causa eficiente, é provar que o conjunto E, o conjunto de estados e das causas eficientes ordenadas, é finito. Para fazer isso, ele lança a mão de uma ferramenta fundamental, quando diz que, logo, removido o primeiro, o intermediário não poderá mais ser causa. Isso porque, se nós tomamos um conjunto E, um conjunto de estados do universo, que começa em um elemento E, indexicado ao instante I, então todos os estados posteriores ao tempo I dependem desse estado EI para existirem, por aquela relação metafísica que a gente citou antes. Isso significa dizer, é isso que consta ali embaixo, que se o estado EI não pertence ao conjunto de estados do universo E maiúsculo, então qualquer estado posterior em um instante I mais N posterior também não pode pertencer a esse conjunto. Também não faz sentido falar nesses estados, uma vez que o estado que os causa não pertence ao conjunto de estados do universo. Essa ferramenta é o que vai dar origem a um processo iterativo pelo qual nós podemos concluir, assim como São Tomás, que o conjunto E deve ser finito, porque todas as causas subsequentes dependem de uma causa inicial para existir. E assim nós podemos sempre avaliar o primeiro termo contido num conjunto E maiúsculo como esse e avaliar se ele é uma causa eficiente cuja existência se deve a si mesmo ou a outro estado do universo. Porque caso a existência do estado EI, por exemplo, dependessem de outro estado do universo, então seria necessário incluí-lo no conjunto E maiúsculo, o conjunto de estados do universo. Nesse sentido, a ideia desse processo iterativo é mapear os instantes I mais 1 até I mais epsilon por alguns números. E aqui nós enfrentamos uma dificuldade, porque, bom, a gente não sabe em que tipo de conjunto numérico a gente pode mapear o tempo. Nós não sabemos se o tempo se o tempo pode ser mapeado, por exemplo, por um conjunto de números naturais, inteiros ou reais. Em física, comumente a gente usa o conjunto dos números reais. É o que nos permite definir, por exemplo, derivadas em relação ao tempo, ou criar funções que dependam do tempo.
Mas, para não exigir isso aqui, eu quero deixar esse conceito aberto e dizer que os números i e epsilon pode variar segundo qualquer conjunto que você queira, mesmo um conjunto abstrato, que não se defina em termos dos conjuntos numéricos que nós conhecemos atualmente. A única coisa que eu quero frisar é que aqui eu estou interpretando o sinal de soma como uma sucessão, na medida em que o estado i mais 1 indica um instante posterior ao estado i. E caso a gente tivesse um estado i menos 1, isso significaria uma antecedência com relação ao estado i. Então, vamos começar com um exemplo, escolhendo o i igual a 1. Nesse caso, o conjunto E de estados do universo começaria pelo primeiro estado sendo indexicado ao instante 1. E assim a gente teria E1, E1 mais 1, certo? Que seria o I mais 1 substituindo o I por 1, assim até 1 mais epsilon. Criando, na prática, os estados E1, E2, E3 até E1 mais epsilon. Onde epsilon é um número arbitrário aqui, né? E agora, pessoal, cabe-nos a pergunta: será que E1 é uma causa eficiente intermediária? Porque se ele for, então tem que existir um certo E0, ou seja, anterior ao estado E1, que o cause. Afinal, é isso que define uma causa intermediária, ser causada por uma anterior. E nesse caso, se o E0 não está contido no conjunto de estados do universo, como ele é causa dos estados posteriores, nenhum dos estados E1, E2 até E1 mais epsilon poderia pertencer a E. Assim, nós somos forçados a incluir no conjunto E o estado E0, na medida em que ele também é um estado do universo pela necessidade, dado que E1 é uma causa intermediária. Então, consegue enxergar o início do processo iterativo aqui? Porque agora, o conjunto E, partindo de E1, do estado E1, não é um conjunto causalmente fechado, no sentido de que os termos ali contidos não explicam a sua própria existência e a existência dos posteriores, na medida em que E1 depende de um estado E0 que não está contido no conjunto E maiúsculo para existir. A gente poderia então escolher o i igual a zero, e assim construir um conjunto de estados do universo que começa pelo estado E0, e portanto inclui aquele estado que faltava anteriormente. Mas nesse caso, nós podemos repetir a mesma pergunta. Será que E0 é uma causa intermediária? E se ele for, então existe um certo EJ com J menor que zero, e aqui lembrem-se que a relação menor ou maior indica antecedência e sucessão, de modo que se o EJ não está no conjunto dos estados do universo E maiúsculo, então o E0 também não pode estar. E assim, nem o E1, nem o E2 até o estado E epsilon. E de novo, nenhum desses estados do universo que a gente definiu como sendo o conjunto de estados do universo explica a razão de sua existência. Novamente, então, a gente tem um conjunto que é causalmente incomplexo e que não explica a existência de todos os estados que ele contém. Assim, pessoal, a gente cria um processo iterativo, no qual a gente vai reduzindo o i até zero e caminhando até em números negativos, de modo que a gente sempre pode repetir a pergunta se o primeiro elemento desse conjunto é ou não uma causa intermediária. E se ele for, então a gente tem que redefinir o nosso conjunto E maiúsculo, o conjunto de estados do universo, como contendo aquele elemento. Assim, ad infinitum no passado. Ou seja, tomando o i tendendo a menos infinito. Mas será que isso faz sentido? Será que faz sentido a gente ter que caminhar até o infinito em antecedências de estados para que a gente crie um conjunto causalmente completo? E será que esse fato criaria um conjunto causalmente incompleto? Então, a pergunta aqui, que nos leva à conclusão de São Tomás de Aquino, é uma certa dicotomia, na qual fazer o i tender a menos infinito só faz sentido se a gente tiver ou um conjunto E que tem um número de elementos infinito,
ou então que a gente interrompa esse processo e diga que o conjunto E tem um número finito de elementos, mas que o primeiro elemento EI desse conjunto, que seja uma causa eficiente, não seja uma causa intermediária, mas seja uma causa eficiente incausada. Então a gente chega, através desse processo iterativo, nestas duas possibilidades, as quais nós temos que avaliar. E aqui São Tomás diz o seguinte: se a gente remover a primeira causa, todas as outras seriam removidas, mesmo que a gente proceda ao infinito. Ou seja, mesmo que a gente tome um número infinito de elementos e defina esses elementos como sendo o conjunto de estados do universo, o conjunto E maiúsculo, nós sempre poderíamos, para cada elemento desse conjunto, perguntar se ele é ou não uma causa intermediária. Então, apelar para um número infinito de elementos não resolve o problema, porque nós também podemos potencialmente repetir o processo iterativo ao infinito. E assim, um conjunto com infinitos elementos não pode ser um conjunto causalmente completo, na medida em que, uma vez que nós podemos potencialmente sempre repetir esse processo iterativo e definir que o conjunto E não é um conjunto causalmente complexo, nós podemos também estender isso até o infinito e dizer que, mesmo com infinitas causas, mesmo com infinitos elementos, uma vez que todas elas são intermediárias, elas não podem explicar a sua própria existência e nós nunca conseguimos construir um conjunto E maiúsculo, um conjunto de estados do universo que seja causalmente completo. Assim, a nossa conclusão é forçosamente aquela em que nós interrompemos esse processo iterativo e dizemos que necessariamente existe uma causa que é eficiente, mas que não é intermediária, e sim uma primeira, aquela que explica a sua própria existência e que explica a existência das demais, por não ser causada por nenhuma anterior. A pergunta final que cabe aqui, uma vez que nós já provamos que o conjunto E é finito, é se essa causa poderia ou não ser natural. Mas isso fica para um outro vídeo por conta da extensão desse tema. Por ora, pessoal, nós podemos ter um indicativo de que essa causa não poderia ser natural, na medida em que ela não atende às propriedades de todas as outras causas naturais, que é a propriedade de serem causas intermediárias. Uma vez que ela é uma causa primeira e é uma causa eficiente, ou seja, não atende às propriedades de uma causa natural como aquelas que se seguem desse primeiro princípio, isto serve-nos como um indicativo de que essa primeira causa não pode ser um evento natural como os outros. Deve ser algo separado, aquilo que São Tomás vai mais à frente concluir, analisando todas as outras propriedades que decorrem de ser uma causa primeira, que essa causa é Deus. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um comentário indicando aí. Se vocês não entenderam, peçam aí nos comentários que eu explico com mais calma para vocês. É isso e tchau, tchau.